As diferentes religiões têm nomes diferentes. Os judeus chamavam os dois arcos juntos de Porta da Misericórdia. Segundo a tradição judaica, o Messias entrará em Jerusalém por esta porta. Durante séculos, o portão que, segundo a lenda, permaneceria fechado até o retorno de Jesus, nunca se moveu nem 1 centímetro. Contudo, agora, pela primeira vez na história recente, ele começa a se mover. Não porque alguém tenha tentado forçá-lo, não por acaso, mas por algo que parece estar muito além da força humana. Isso é mais do que o deslocamento de pedras antigas. Para muitos, parece o despertar de uma profecia. Ao redor do mundo, milhões acreditam que esse portão só se abrirá em um dos momentos mais importantes da história da humanidade. E de repente, algo está acontecendo que ninguém jamais imaginou. A notícia se espalha na velocidade da luz, de templos a igrejas e mesquitas. Peregrinos correm para Jerusalém, não para passear, mas para testemunhar o que alguns chamam de sinal. Um portão que resistiu a sultões, invasores, terremotos e meio mil anos de silêncio está mostrando sinais de movimento. O portão dourado de Jerusalém, selado pelo medo, cercado por túmulos, envolto em mitos, pode finalmente estar indicando o cumprimento de uma antiga profecia que muitos acreditam poder marcar o início do fim dos tempos. Se você quer entender o que está acontecendo, o que não foi revelado publicamente e por que este momento pode ser mais importante do que nunca, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o que vem a seguir. Por mais de 500 anos, o portão permaneceu intocado. Outras entradas da cidade velha de Jerusalém foram restauradas, reabertas ou reconstruídas, mas não esta. Este portão singular resistiu a todas as tentativas de alterá-lo. Permanece congelado no tempo, não por escolha humana, mas, segundo os crentes, por desígnio divino. O portão dourado está voltado para o Monte das Oliveiras, o local exato onde a profecia diz que o Messias aparecerá. Na crença judaica, o Messias entrará por este portão. No cristianismo, espera-se que Jesus retorne e passe por ele novamente. Duas fés, uma porta e uma expectativa compartilhada. Mas eis o que tem dado o que falar. Após séculos de absoluta quietude, algo mudou. Moradores locais afirmam ter visto movimentos incomuns e atividades estranhas ao redor do portão. Líderes religiosos de diversas tradições realizaram reuniões silenciosas e urgentes. E talvez o mais revelador de tudo seja o completo silêncio da grande mídia. Quando uma profecia começa a se cumprir, raramente anuncia sua chegada. Não há manchetes, nem declarações, apenas indícios silenciosos, sussurros, sinais sutis que somente os observadores mais atentos percebem. E agora, novas alegações sugerem que partes do interior do portão foram acessadas. Novamente, sem cerimônia, sem aviso público, apenas uma perturbação repentina e inexplicável. Um acontecimento que deixa tanto crentes quanto céticos inquietos. Porque, se as antigas profecias estiverem certas, não se trata simplesmente da abertura de um portão. Não é apenas mais um momento histórico. Pode ser o início de algo muito maior, algo que abalará o mundo, até mesmo apocalíptico. Em 1541, o sultão Solimão, o Magnífico, não selou o portão dourado por capricho. De acordo com registros otomanos recentemente traduzidos, a verdade era muito mais perturbadora. O sultão vinha sendo atormentado por sonhos recorrentes.
Visões de uma misteriosa figura radiante, aproximando-se de Jerusalém, vinda do Monte das Oliveiras, atravessando o portão oriental e transformando toda a cidade. Incomodado com essas visões, Solimão buscou respostas. Encontrou-se com rabinos judeus, padres cristãos e estudiosos islâmicos. E todos os três, apesar de suas diferentes crenças, disseram-lhe a mesma coisa. Este portão carregava um enorme significado profético. Estava ligado aos eventos do fim dos tempos. Então, Solimão não apenas fechou o portão, ele tentou selar a própria profecia. Mas nem isso pareceu suficiente. Ele ordenou a construção de um cemitério muçulmano bem em frente, criando uma dupla barreira. Primeiro, os túmulos criariam impureza ritual, impedindo que os sacerdotes judeus se aproximassem. Segundo, Sulian acreditava que, se um verdadeiro Messias viesse, ele teria que ressuscitar os mortos apenas para passar por ali, realizando a ressurreição como seu primeiro ato. Ironicamente, a própria barreira que Sulian construiu para impedir a profecia pode ter se tornado parte dela. O que ele considerava um bloqueio pode ter se transformado em preparação. A profecia tem o poder de transformar a resistência humana em parte da própria história, e o cemitério em frente ao portão não foi colocado ali por acaso. Ao ladear o caminho com túmulos, Sulian, sem saber, criou o teste supremo da autoridade divina. Somente alguém com poder sobre a vida e a morte poderia passar. Somente alguém capaz de ressuscitar os mortos poderia cruzar aquela linha. Ao tentar impedir a profecia, o sultão pode ter, na verdade, preparado o cenário perfeito para ela. Há 2000 anos, Jesus entrou em Jerusalém por essa mesma rota. Ele veio do Monte das Oliveiras. Montou um jumento. Passou pelo portão oriental. Cada passo cumpriu a profecia, até o menor detalhe. Séculos antes, o profeta Zacarias havia declarado: Alegra-te muito, ó filha de Sião. O teu rei vem a ti humilde, montado num jumento. Jesus cumpriu essa profecia à risca, mas a profecia não termina com a sua primeira chegada. Zacarias 14:4 descreve outro momento ainda por vir. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se partirá em dois. O mesmo monte, a mesma direção, o mesmo portão. Mas desta vez, seu retorno não se assemelhará à sua humilde entrada. Não um gentil mestre montado em um jumento, mas um rei soberano cujos passos estremecem a terra. O portão que outrora acolheu o príncipe da paz está destinado a receber o rei dos reis. A porta que se abriu para o cordeiro um dia se abrirá para o leão de Judá. O mesmo palco profético, mas um tipo de entrada completamente diferente. Agora você pode entender por que todas as tentativas de modificar ou remover este portão encontraram estranhos e repentinos obstáculos. Não é apenas uma estrutura antiga, é o ponto de entrada escolhido para o momento mais significativo que o mundo jamais testemunhará. Em 1917, as autoridades muçulmanas planejaram demolir o portão completamente. Mas naquele mesmo dia, as forças britânicas assumiram o controle de Jerusalém, interrompendo imediatamente a destruição. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses tinham plena autoridade para reabrir o portão, mas, antes que pudessem agir, um rabino respeitado se apresentou com um simples aviso: somente o Messias poderá entrar aqui. O plano foi imediatamente abandonado. Em 1993, negociadores da paz se preparavam para abrir o portão dourado.
como um gesto simbólico de união. Mas, na noite anterior à cerimônia, algo estranho aconteceu. Líderes israelenses e palestinos relataram o mesmo sonho. Uma figura parada diante do portão, balançando a cabeça e dizendo: "Ainda não, não por suas mãos." O evento foi cancelado, sem explicações. O que intriga os observadores de profecias é que nenhum desses momentos foi causado por questões políticas ou técnicas. Um após o outro, todos os principais tomadores de decisão mudaram de ideia repentinamente, como se uma sabedoria mais profunda os estivesse guiando silenciosamente para longe de agir precipitadamente. E esse padrão se estende por séculos. Engenheiros otomanos tentaram modificar o portão, mas suas ferramentas falharam repetidamente sem nenhuma razão aparente. Arqueólogos britânicos tentaram escavar perto de sua fundação, apenas para serem abruptamente transferidos para outras tarefas. Em 1948, as forças jordanianas tentaram reforçar o portão. No entanto, todas as brocas quebraram e todos os explosivos falharam. É como se o próprio portão se recusasse a ser tocado. Repetidamente, as tentativas de alterá-lo fracassam, não por resistência humana, mas como se algo maior o estivesse guardando até o momento certo. Enquanto isso, todas as outras estruturas antigas da cidade velha de Jerusalém mostram sua idade, rachaduras, erosão, danos causados pelo tempo. Mas o portão dourado, dizem os pedreiros, sua condição desafia qualquer explicação. Parece quase intocado, como se o tempo se movesse de forma diferente ao redor dessa passagem profética. Então chegou 2019 e tudo se intensificou. Durante o Ramadã, um funcionário da manutenção afirmou ter ouvido vozes rezando vindas de dentro das câmaras seladas do portão dourado. Naquele exato momento, as câmeras de segurança do Monte do Templo, que normalmente monitoravam cada centímetro, misteriosamente apresentaram defeito, mas apenas ao redor do portão. As imagens mais importantes simplesmente desapareceram. Logo depois, fotos borradas começaram a circular. Elas mostravam uma estranha luz intermitente emanando do interior bloqueado. Sem lâmpadas, sem aberturas, sem fonte natural, a luz pulsava constantemente, quase como uma batida de coração. Discretamente, líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo viram as imagens. Nenhum deles se pronunciou publicamente. Todos pediram que as fotos fossem mantidas em sigilo. E o mais estranho de tudo, a reação das autoridades israelenses. Normalmente, qualquer evento incomum no Monte do Templo desencadeia investigações imediatas e anúncios públicos. Mas desta vez, nada, nenhuma declaração, nenhum esclarecimento, nem mesmo uma negação. Um silêncio completo e intencional. E esse silêncio só fez o mistério se aprofundar. Quando governos se calam sobre algo tão significativo, esse silêncio muitas vezes diz mais do que qualquer declaração oficial jamais poderia. Profecias raramente chegam com anúncios ou notícias de última hora. Em vez disso, revelam-se por meio de padrões que não parecem aleatórios, por meio de visões compartilhadas, por meio de escrituras antigas que de repente fazem todo o sentido no presente. Jesus advertiu que seu retorno seria como os dias de Noé, a vida cotidiana, seguindo normalmente até o momento em que tudo muda num piscar de olhos. A ideia de que as câmaras internas podem estar se abrindo enquanto o portão externo permanece selado se encaixa perfeitamente nesse padrão profético. Há sempre um estágio oculto antes do visível,
uma preparação privada antes de uma revelação pública, um sussurro antes de um grito. O que quer que esteja acontecendo dentro do portão dourado, agora pode não ser o cumprimento final, mas pode ser o alicerce espiritual para o que ainda está por vir. As pessoas que observam atentamente podem sentir isso. Líderes religiosos locais afirmam que a atividade espiritual ao redor do monte do templo aumentou visivelmente. Mais pessoas relatam sonhos com Jerusalém. Fenômenos naturais mais incomuns estão sendo observados, e cada vez mais eventos atuais parecem estar se alinhando com antigas profecias de maneiras difíceis de ignorar. Por 500 anos, o silêncio do portão dourado falou por si só. Sua imobilidade foi uma mensagem. Seu estado selado serviu como um lembrete do tempo e da paciência divinos. Mas agora, esse silêncio parece estar mudando. Essa imobilidade parece estar se agitando. O portão não precisa se abrir completamente para enviar uma mensagem. O menor movimento pode causar ondas de choque naqueles que compreendem seu papel profético. O portão dourado e o Monte das Oliveiras estão perfeitamente alinhados. Do portão, você pode olhar diretamente para a montanha, sem nada bloqueando a vista. Do Monte das Oliveiras, você pode ver o portão diretamente, sem obstruções. Nenhum outro lugar em Jerusalém tem essa simetria exata frente a frente. Mas o que transforma isso de notável para quase sobrenatural é o que se encontra sob a superfície. A rocha matriz sob o Monte das Oliveiras e o Portão Dourado faz parte da mesma formação calcária. Geologicamente, eles são uma estrutura contínua. Então, ao descrever o Monte das Oliveiras se dividindo, Zacarias estava descrevendo uma força poderosa o suficiente para abalar toda a base subterrânea que conecta esses locais proféticos. Sismólogos modernos identificaram uma falha geológica que se estende diretamente do Monte das Oliveiras em direção ao Portão Dourado. E pesquisas recentes detectaram um aumento nos microtremores ao longo desse mesmo trajeto. Pequenas vibrações ocorrendo com muito mais frequência do que a atividade tectônica normal sugeriria. Jerusalém aparece nas profecias bíblicas mais do que qualquer outra cidade, mais de 800 vezes, e a maioria dessas referências não descreve a história antiga, mas o futuro. Elas não falam do que Jerusalém já foi, mas do que ela está destinada a se tornar. No centro dessas profecias está o Portão Dourado, a porta simbólica entre esta era presente e a era vindoura. E os acontecimentos que vemos hoje se assemelham a uma lista de verificação profética que lentamente ganha vida. O Sinédrio foi revivido. Os utensílios do templo estão sendo totalmente recriados. Candidatos à Refer vermelha estão sendo levantados pela primeira vez em séculos. O calendário judaico está entrando em ciclos proféticos significativos. A política global está passando por transformações que refletem as escrituras antigas. E, em meio a toda essa movimentação, o Portão Dourado permanece intocado, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna cumprimento. Para os judeus, esse portão é o lugar por onde seu Messias entrará para restaurar Israel. Para os cristãos, marca o próprio caminho que Jesus percorrerá em sua segunda vinda. Para os muçulmanos, é Bab al-Ra, o portal da misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações. Contudo, todas se concentram na mesma porta e na mesma esperança. O nome hebraico revela claramente seu propósito. Shahar HaShamim, o portão da misericórdia, não da ira,
não do julgamento, da misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será um ato de destruição, será um ato de compaixão divina, chegando exatamente no momento em que a humanidade mais precisa. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém têm realizado discussões discretas e sem precedentes sobre o Portão Dourado. Rabinos, pastores cristãos e estudiosos islâmicos, todos pressentindo que algo significativo pode estar se aproximando. Eles não concordam em todas as doutrinas, mas em um ponto estão unidos. O longo período de espera pode estar chegando ao fim. Vasos do templo foram recriados. Candidatas à Era Vermelha estão sendo preparadas. O calendário judaico está entrando em importantes janelas proféticas. Os eventos globais continuam a ecoar antigas profecias. E, em meio a tudo isso, o Portão Dourado permanece em perfeito silêncio, guardado não para a preparação, mas para o momento em que a própria profecia despertará. Para os judeus, é a entrada do Messias. Para os cristãos, é o caminho do retorno de Cristo. Para os muçulmanos, permanece o portão da misericórdia. 3 fés, uma porta e um futuro. Quando este portão finalmente se abrir, não será para a destruição. Abrir-se-á como um ato de misericórdia divina, chegando exatamente no momento em que a humanidade mais precisa. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros silenciosos e sem precedentes sobre o Portão Dourado. Rabinos, pastores cristãos e estudiosos islâmicos, todos pressentindo que algo significativo está se aproximando. Suas crenças podem divergir, mas em um ponto, todos concordam que o longo período de espera pode estar chegando ao fim. Mesmo essa crescente unidade é, à sua maneira, profética. Líderes de 3 grandes religiões mundiais sentem a mesma urgência, concentrados no mesmo lugar, no mesmo momento da história. Só isso já é notável. Todos os impérios que tentaram destruir este portão falharam. Todos os governantes que tentaram controlá-lo acabaram caindo. Todas as tentativas de abri-lo prematuramente foram misteriosamente frustradas. Por quê? Porque este portão não pertence a nenhum governo ou líder. Pertence à profecia. Por quase 2000 anos, o Portão Dourado permanece como um símbolo de expectativa paciente, um lembrete de que o tempo de Deus jamais pode ser forçado, um testemunho silencioso de que suas promessas podem levar tempo, mas jamais são abandonadas. Cada dia que permanece fechado é mais um dia de misericórdia. Cada ano que permanece selado é mais uma chance para a humanidade retornar a Deus. Seu silêncio fala mais alto do que qualquer sermão. Sua quietude diz mais do que qualquer argumento teológico. Sua resistência à interferência humana prova o que os livros não conseguem, que algumas portas só podem ser abertas por aquele que detém as chaves. A profecia aguarda. A profecia é exata. A profecia não pode ser impedida. O que Deus declara, Ele cumpre. Nunca de acordo com cronogramas humanos, mas sempre no tempo divino. E esse tempo é perfeito. Agora, o portão que esteve selado por séculos parece estar se movendo. Ele não se abre como uma porta comum. Ela desperta como uma profecia viva. Tijolos não podem detê-lo. Pedras não podem silenciá-lo. E sepulturas não podem impedir algo predestinado, muito antes de serem ali colocadas. Quando Deus decide que algo acontecerá, a própria criação se curva para dar espaço. A atividade sísmica está aumentando ao longo da falha profética. A política global está mudando de acordo com os padrões descritos nas Escrituras há muito tempo. Os eventos mundiais ecoam os avisos de Jesus sobre o fim dos tempos.
A atividade espiritual em torno do monte do templo está se intensificando, e no meio de tudo isso, ergue-se o portão dourado, mostrando seus primeiros sinais de movimentação em 500 anos. Algo está se agitando no reino espiritual, ao redor deste antigo limiar. O mesmo espírito que inspirou profetas a escreverem sobre este portão, há milhares de anos, está se movendo novamente hoje. O mesmo poder divino que o protegeu, através de guerras, impérios e séculos, está preparando-o para seu propósito final. As pedras estão começando a se mover. Os selos estão começando a ceder. O longo silêncio está sendo quebrado. Após meio milênio, o portão dourado de Jerusalém está despertando de seu sono profético. E quando se abrir completamente, quando aquele que detém as chaves passar por ele, tudo mudará para sempre. Este portão permaneceu selado por 5 séculos, não para impedir a entrada do Messias, mas para preservar o momento de sua chegada. Seu fechamento nunca foi uma barreira, foi uma preparação protegida ao longo das gerações. Aguardou o momento exato em que seu retorno abalará o mundo. A contagem regressiva não está escrita em calendários, está escrito nas pedras. Pedras que permaneceram imóveis por 500 anos, mas que agora parecem estar se movendo. Você está pronto para o que está por vir. Porque, esteja você pronto ou não, o portal está despertando. Profecias antes dispersas pelo tempo começam a se alinhar. O que eram sussurros estão se transformando em tremores. E quando esse portal finalmente se abrir, quando o Rei dos Reis atravessar a passagem que esperou por 2000 anos, todas as nações testemunharão o cumprimento da maior promessa já proferida. Esse momento pode estar mais próximo do que ousamos imaginar.